Olá pessoal, estamos de volta aqui neste dia 9 de julho, feriado estadual aqui em São Paulo, e boas lembranças. Em 2008, nesta data, eu estava nos estúdios da TV Globo aqui em São Paulo. Eu era um dos convidados para ser entrevistado no programa do Jô. Quando eu falo aqui programa do Jô, acredito que todo mundo que está me assistindo, todo mundo mesmo, inclusive crianças, pelo menos na época lá eu lembro, tinha muitos fãs do Jô. E para mim foi uma satisfação única, dia único, porque além da expectativa de ser entrevistado pelo Jô, aquela questão, você está na TV Globo, a maior TV, maior rede de televisão, e olha que demorou para cair a ficha. E aquela curiosidade que as pessoas tinham, puxa, na Globo lá, quando você vai ser entrevistado, como que é o artista, a produção, enfim. Claro que eu já tinha experiência do rádio, e na época, se eu não me engano, nós tivemos propostas logo após a gravação e a exibição, é claro, após a exibição, que foi no dia seguinte. Eu preferi não sair às ruas. Quem saiu foi minha mulher na época. E ela participou da entrevista. O Jô fez questão de fazer 2 perguntas para ela estava no auditório. E as pessoas reconheceram ela de imediato. E a repercussão enorme. Eu sabia que teria repercussão, mas foi fora do comum. E 2 situações que me deixou como se tivesse tomado uma vacina, uma injeção forte e acordado depois de alguns dias. Na época, eu tinha perdido meu pai quase um mês, exatamente um mês, de 28 a 30 dias. E eu custei depois que eu recebi o convite, mas antes, eu fui sabatinado por 2, 3 profissionais da produção do Jô. E eu achei legal isso aí, porque se percebe para a Globo, ela tem a preocupação de saber se você entende mesmo do assunto. E para mim, outra satisfação, porque eu mesmo percebi que eu tinha conhecimento de acessibilidade, de inclusão, de falar sobre o assunto. Aí as pessoas perguntam assim que não conhecem. Ah, mas você já tem experiência de rádio, né, tal. Mas não é essa questão de você ser bem articulado ou não. A questão é o conteúdo. Se realmente você entende do assunto, que no caso, a acessibilidade. E primeiro eu ouvi o convite. Veja só, se você puxar 2008 para hoje, a internet mudou para melhor, bastante, né? Você sabendo fazer o uso. E eu demorei para aceitar o convite, porque quando me ligaram, eu morava em Jacareí, eu pensei que era trote. Eu desliguei o telefone. Porque eu tinha chegado do sepultamento do meu pai, aqui em São Paulo. Então foi 30 dias por aí, não lembro a data exatamente. Mas eu gravei no dia 9. E foi no ar no dia 10 de julho. Bom, depois houve esse acerto, porque a pessoa que estava do outro lado da produção, uma mulher, não lembro o nome dela, então ligaram novamente, acharam que tinha caído a linha, coisa e tal. Aí minha esposa atendeu e comentou, olha, ele
tá chateado com a situação, tal, claro, eu perdi meu pai. E aí a produtora, que eu não lembro, desculpem, se vocês puderem me ajudar, eu lembro do Caio Franco. O Caio Franco, que inclusive trabalhou na produção do jogo, jornalista, um cara muito bacana. E eu não sei hoje se ele está no SBT, depois ele foi para o SBT e tal, enfim. O que é que aconteceu? Ela convenceu, essa moça da produção convenceu que eu participasse, que era importante, né, pelo conteúdo e até uma homenagem ao meu pai também. E aí eu lembro que eu conversei com a minha mãe, saudosa hoje também, infelizmente. Conversei com a minha irmã, caçula, Elisete. E eu lembro, e meu irmão também, o Hélio, eu lembro que me convenceu, ele falou, olha, e a minha mãe, saudosa mãe, falou assim, ó, seu pai já foi. E lá no céu, ele está te aplaudindo. Vai estar te aplaudindo. Aceita o convite. Aí eu aceitei, só que fora aceitar, a questão não é essa. Já vai, marca e vai para a Globo. Não, a Globo me sabatinou. Eu fui sabatinado. E, enfim, eu passei na sabatina, perguntas e respostas e tal, enfim. E a pessoa foi me buscar lá em Jacareí. O motorista que foi me buscar, veja só, era o último dia de trabalho dele, não na Rede Globo, mas em São Paulo, porque ele era motorista da Ana Maria Braga. Exatamente. E a gente fez amizade, né, nesse período o dia inteiro. Ele foi me buscar em Jacareí, vim para São Paulo, nos estúdios da TV Globo aqui em São Paulo, na Vila Cordeiro. E aconteceu. Fui recebido como se fosse um artista famoso de novela da TV Globo. E nesse dia de gravação, me parece que o jogo grava 2 a 3 programas. Tinha lá, que eu me lembro, um grupo de médicos, artistas, cantores. Eu não lembro o nome. Se eles estiverem nos assistindo, também dá um toque aí que a gente faz um link aqui. O Fernando Haddad, que na época ele era ministro do governo Lula, ministro da Educação. A Sônia Bride, repórter da Globo até hoje, do Globo Repórter. E o nosso saudoso ator Valmor Chagas. Essas são as pessoas que estavam junto comigo no camarim. E foi dividido, né, os dias, mas eu lembro que eu fui entrevistado no dia, foi no ar no dia 10. Segundo a própria Rede Globo, é uma coisa também que eu tenho que marcar aqui, registrar num vídeo, minha participação rendeu 14 milhões e meio de pessoas me assistindo. Fora a CBN, a rádio CBN transmitia também, não sei se vocês lembram, o jogo na íntegra. Claro, você ouvia pela voz, não tinha essa transmissão pela televisão, aliás, pela internet. Você ouvia também o programa do jogo. E eu fui assistido por 14 milhões e meio. O que teve de gente que me seguiu no Facebook, porque eu não tinha, o Instagram não tinha. Eu sou ruim de datas. Bom, enfim, essencialmente, eu respondi as perguntas do Jô sobre as pessoas que não respeitam essas vagas exclusivas, que você vê em shopping, logradouros públicos e tal, que você tá ali, o símbolo da acessibilidade, que é a cadeira de rodas, no chão, né? Que lá se chama símbolo internacional de acessibilidade, porque é mundial. Uma criança, engraçado, ver aquela imagem na cadeira azulzinha, azul, e ao seu lado, ela no quadrado tem um branco, muito bacana. Ainda bem que não trocaram isso no Brasil. Eu sempre digo isso até de uma forma sarcástica, mas verdadeira, que tá uma vergonha, tá uma bagunça o país. Só não trocaram a bandeira, a cor da bandeira brasileira, porque pega mal. E também a acessibilidade, que é mundial. Mas, brincadeiras à parte, numa linguagem simples, eu comecei a entrar no mundo das pessoas com deficiência. E quando a gente fala pessoas com deficiência, logo vem os cadeirantes.
mas a infinidade de doenças são, infelizmente, várias. Mas se pega como âncora, digamos assim, a acessibilidade, os cadeirantes, as pessoas com deficiência de locomoção, tal, enfim. E eu fui estudando. Depois que eu fui no Jô também, fui estudando mais e mais e mais. Como eu disse, a minha esposa, quando ela saiu para a cidade, foi inclusive para fazer compras. Ela pediram autógrafos para ela. E falou, cadê o Edson Xavier? Porque o pessoal me conhecia pelo nome, como João, cadê o seu marido e tal? Aí ele inventou uma desculpa e tal. E as pessoas queriam saber de mim e tal. Só que também tem um porém. Eu estava em luto ainda e também não, até hoje eu não estou preparado para dar autógrafo. Já de vez em quando as pessoas me reconhecem. Hoje não pelo jogo, porque já faz muito tempo, mas pelo trabalho nosso na internet. Eu apareço aqui nos vídeos e tal, então as pessoas quando me reconhecem, oh, você é o Ligeirinho do rádio, você é do Minuto do Deficiente, você é da rádio e tal. E eu fico muito feliz por isso, é legal, mexe com o ego. Eu vou falar para você que não mexe com o ego, mexe com o ego. Muito legal. E por isso que às vezes eu entendo esses artistas que não têm, o que eu posso dizer, não estão preparados para o sucesso, e também vem o dinheiro, e extrapolam, não é? Então é isso. Mas, tem um porém, as pessoas perguntam, já estou respondendo antes, se realmente você assina um contrato quando você é entrevistado no programa de jogo. Eu acredito que qualquer atração, você assina um contrato. E no caso do jogo específico, que eu assinei o contrato, você, durante 3 meses, me parece, você não pode dar entrevistas para outros veículos que não seja do grupo da Globo. Então, afiliadas da Globo, jornais, igual o G1, CBN, rádio e tal. Tranquilo, mas fora isso aí, você não pode. Tem uma cláusula que proíbe. Até aí também eu não considero censura. É uma coisa da Globo mesmo. Muito legal. E fora isso, eu fui durante um período representante do Vale do Paraíba como repórter falando sobre acessibilidade todo sábado em uma rádio muito forte lá no Nordeste. Não lembro o nome da rádio, se eu puxar pela internet, mas enfim, eu fiz alguns trabalhos, mas assim, são trabalhos de acessibilidade, mas sem remuneração. Também não estou reclamando, eu aceitei. E também serve como parte do meu currículo. Então, o que eu quero dizer sobre isso é o seguinte, a valorização. Sempre reconheça que nem tudo é dinheiro, é a valorização. Valorização. Eu, quando comecei a estudar conteúdos para o jornalismo, eu percebi que, até hoje, se você contar para mim que tem meia dúzia de repórteres, jornalistas, pode ser até especialista, mas não atua na área de acessibilidade. Eu conheço mais 2, 3, o resto não atua. Então, eu sou praticamente o único. E tem um detalhe, que eu vou fazer uma crítica agora, mas sem mágoa nada. Eu cheguei a ter 4.000 inscritos no meu grupo, chamado Minuto do Deficiente. Hoje, não passa de 1.500. E eu entendo por quê. Porque as pessoas, elas não promovem a inclusão. Não promovem. Mesmo o governo federal, governo estadual, governo municipal, a própria secretaria, as secretarias da pessoa com deficiência, tendem a desejar. A secretaria agora aqui da pessoa com deficiência, estou falando 2021, hoje, dia 10, aliás, dia 9 de julho de 2021. Eu não estou elogiando, mesmo porque o governo dele tem várias falhas, mas o Geraldo Alckmin foi o melhor governo que teve uma sensibilidade para a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Hoje ela está nula. O governo estadual, hoje o governador é o João Dória, você não vê nenhuma ação em relação às pessoas com deficiência. É só o normal. Você não vê trabalho relacionado à pessoa com deficiência. Da mesma forma, a Prefeitura de São Paulo. O pessoal fala muito do PT, do Lula e tal, mas a melhor gestão da pessoa com deficiência foi justamente na gestão do Fernando Haddad. Eu não estou elogiando, é uma realidade. A melhor gestão da pessoa com deficiência em São Paulo foi da gestão
do Fernando Haddad. Minha opinião vale. Por quê? Porque eu sou jornalista especializado na acessibilidade. Então quando eu entrava em contato com a secretaria, tranquilo. Outro dia, talvez ele não lembre, eu encontrei na rua. Mas isso já foi de um tempo para cá, porque aí ele era secretário dos Direitos Humanos, o Eduardo Suplicy. O Eduardo Suplicy, para quem conhece ele é um doce. Ele é uma pessoa simples, eu já encontrei ele outras vezes. E nesse período eu conversei com ele uns 15, 20 minutos. Tanto é verdade que ele me convidou até para tomar um café. Nós tomamos um café tal, e todo mundo incomodava ele para autógrafo e tudo mais. Tal. E eu dei algumas ideias para ele, não sei se ele lembra. Talvez ele lembre, ele tem uma memória boa. E eu troquei cartões com ele e tal. E ele falou, olha, vem até o meu gabinete, eu quero conversar com você. Você é uma pessoa muito importante nesse meio. Gostei. Aí eu lembrei dele em 1900 lá, quando eu trabalhava em hotelaria. Tinha um importante nome, espero que ele esteja bem, o Sérgio Cervantes. É um político, não sei qual país, não lembro, mas nessa época, veja só como, faz um tempinho já, eu recebi o Eduardo Suplicy, ele tinha mais cabelo aqui e ele tinha um bigode. Na época, eu acredito que ele era deputado federal. E eu que recebi ele lá no Paulista Flat, uma parte hotel do qual na época eu era chefe de mensageiros, e eu fiz amizade com o Sérgio Cervantes, que era muito amigo dele. Ele foi visitar é uma espécie de cônsul, mas é um importante político. Bom, enfim, então, nesse meio, e até vou fazer uma crítica hoje, 2021, não tem uma coluna dos grandes jornais que fala sobre acessibilidade. Não tem no Estadão, não tem na Folha, não tem na UOL. Rádio deveria ter uma sessão. Eu cansei de cobrar isso das rádios, inclusive da CBN, da Bandeirantes, essas rádios que são fortes e tal, mas qualquer uma. Projeto para... Eu tentei colocar o projeto Minuto do Deficiente, que é um bate-papo sobre acessibilidade aqui, nas redes sociais, mas tudo isso tem investimento. Né? Eu nunca cobrei cachê para isso. Palestras que eu fiz em colégios, eu queria voltar depois da pandemia. E hoje nós temos aí os aplicativos, né? O 99, o Uber, porque na época o custo eu bancava. Hoje seria ótimo uma parceria do quê? Eu não cobro o cachê. Você me chama em Ribeirão Preto, vou colocar uma cidade rica, uma cidade onde tem... uma cidade rica no todo, vamos colocar assim. Mas, por exemplo, se alguém lá em Ribeirão Preto, alguém aí em Ribeirão Preto, falando lá, mas eu estou aqui falando com Ribeirão Preto também, eu vou convidar esse jornalista para ele fazer uma palestra aqui no meu colégio, na faculdade, universidade. Eu não cobro cachê, mas aí o que acontece? Quando são cidades que têm mais de 200 mil habitantes, eu faço questão de ir, eu já fiz isso em 2, 3 cidades, antes da pandemia. Quem contrata, claro, vai suprir com as necessidades normais. Eu gosto de hospedar em hotel da cidade, me preparar. Sempre no dia seguinte é que eu participo ou no mesmo dia, mas eu fico hospedado um dia pelo menos. Então eu fico 2 dias na cidade e volto no terceiro. Faço a palestra e, claro, quem contrata supre com transporte, refeição e hospedagem. Só isso. E não cobro cachê. Então, é útil para a cidade, é útil para tudo. Para a prefeitura, para os lugares, para os órgãos públicos e para o lado comercial também, porque eu dou sugestões também. Então é isso. Do programa do Jô, a repercussão foi muito grande. Pena que eu tentei, de todas as formas, manter uma programação, sugerir, ofereci. E eu não posso reclamar, a única rádio que eu posso cumprimentar a direção, eu não lembro nomes, mas de você colocar o projeto em pauta, e eu coloquei na Rádio Globo. A Rádio Globo aprovou, Sistema Globo de Rádio, tinha nada a ver com o jogo, foi com o conteúdo mesmo, escrito e tal. E provavelmente eu teria um espaço, aqueles boletins, sabe aqueles boletins de hora em hora tal, o Sistema Globo de Rádio é bom nisso.
Só que, infelizmente, nesse meio período, houve uma troca de direção geral do Sistema Globo de Rádio. Senão, eu teria entrado até na Rádio Globo, o Sistema Globo de Rádio. E depois, eu lembro que eu entreguei esse mesmo projeto para a Rádio Capital, AM 1040, e para a Rádio Imprensa. Muito embora a Rádio Imprensa, FM, é uma rádio que tem um comportamento mais comercial, mas eu não tive a ajuda de ninguém. Eu digo assim, de empresários, de artistas. Eu ajudei tantos artistas a ser famosos, aí nessa hora que você precisa. Também eu fiz assim, eu fiz por curiosidade, entrei em contato com alguns artistas. Nem me responderam. Aí quando precisam para lançar discos, para lançar os seus trabalhos de divulgação, todo mundo acha ligeirinho. Então é isso, faz parte da vida. E também as pessoas me cobravam, todo ano, ô Ligeirinho, mas você não participa você deveria estar lá no Teleton do SBT. Lembra já o SBT, parceria. E eu falei, olha, eu não me ofereço para ser entrevistado. E também, se eu não pedir para ir para o Jô na entrevista, e a partir do programa do Jô na Rede Globo, eu fiquei, não vou dizer famoso, mas conhecido. Muitas coisas aconteceram. Então, o pessoal do Teleton, da ACD, me acharam também na internet. Então, em 2018, eu estreiei como parceiro da Teleton. Até hoje eu sou parceiro. E hoje eu tenho a satisfação de ser parceiro da ACD através do meu canal do YouTube, que é o Estação Imprensa. Mantive. E a Rádio Integração, que eu fiz essa parceria, continua. Os spots e tal, inclusive agora já está no ar. Eles anteciparam a campanha e nós fazemos. Eu faço nas redes sociais. E o Teleton me achou. Então eu recebi com muita satisfação, já estava mais sossegado nessa questão. Levei o meu amigo Adalberto Suzano para ser nosso parceiro de reportagem, de entrevistas. Aliás, um ótimo profissional, Adalberto Suzano. Tanto como locutor comercial, voz padrão de rádio, meu amigo de muitos anos. Eu convidei e convido sempre, é meu parceiro, o Adalberto Suzano, para os nossos trabalhos. Enfim, 2018 nós fomos até o SBT, 2019, 2020 já não deu certo, porque não teve, na verdade, a presença dos jornalistas e pela situação da pandemia. Mas, quem sabe, o ano que vem nós voltaremos nos estúdios do SBT lá em Anguera para fazer aquela cobertura maravilhosa que foi que nós fizemos. Nós fizemos a cobertura para a Rádio Integração FM, aqui de São Paulo, e apresentamos aí também as redes sociais. Então é isso. Eu estou aqui, né, na manhã desta sexta-feira, falando com você, ao vivo, respondendo justamente isso, as curiosidades. A minha produtora, a Tami Cristina, ela coloca num balaio e passa para mim, e eu estou aqui, no improviso, falando com você, tá bom? O que nós estamos colocando como prioridade é o nosso canal, Estação Imprensa. Então, se você quer nos achar, basta ir no Google mesmo, coloca lá Ligeirinho do Rádio, ou então Estação Imprensa, Minuto do Deficiente, enfim. Eu até acredito, não fiz esse teste. Se você colocar acessibilidade, acredito que apareça alguma coisa relacionada a nós. Tem pouca coisa em relação às outras pessoas, porque nós não temos jornalistas. Eu até entendo, porque as pessoas precisam sobreviver. Eu não vivo do rádio. Eu não vivo do rádio. Eu vivo da segunda profissão, que até hoje é que me sustenta, que é a segurança. Então, para quem não sabe, tem gente que não sabe, eu sou profissional da área de segurança há 37 anos. Eu continuo, graças a Deus, mesmo adoentado com problemas, tal, sequelas, continuo trabalhando. Né? Pena que eu não posso falar o nome da minha patroa, do meu patrão, saudoso, que são pessoas maravilhosas. A minha patroa me trata como se fosse um filho. Então, eles são famosos, conhecidos, mas eu não pedi permissão, mas eu sei que eles não gostam, nunca gostaram de aparecer. E é isso que eu acho que vale a pena, a humildade das pessoas. Né? Então é isso. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, sempre. Que você que está me assistindo, você que está me ouvindo,
em qualquer rede social. Que Deus proteja você, que você seja muito feliz. E olha, sempre cabeça, corpo para frente, sempre esperando o melhor, nunca o pior. Tenha sempre otimismo, por mais que as situações não estejam propícias para que você abra um sorriso. Mas é importante que você, ao abrir os olhos, como eu abri hoje na hora de acordar, agradecer a Deus, primeira coisa. E as coisas vão melhorar, eu tenho certeza absoluta. E não é pelos políticos, porque se fosse por eles, nós estamos sempre lá embaixo, rastejando. É por Deus mesmo. Por Deus, você será feliz. Grande abraço.